amigos integrantes da mesa, caríssimos estudantes e professores da Universidade de São Paulo. Algum tempo atrás, a República da África do Sul, a pátria de Nelson Mandela, deu entrada na Corte Internacional de Justiça com um processo contra o Estado de Israel pelo crime de genocídio. Muitos se perguntaram na época como é possível que esse processo tenha curso se Israel não aceita a jurisdição da Corte. No caso do muro, todos se lembram de que não foi um contencioso Israel-Palestina, foi um pedido de parecer consultivo formulado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e a Assembleia Geral perguntava exatamente isso. Qual é a natureza jurídica e quais são as consequências jurídicas da construção pelo Estado de Israel de um muro, na medida em que esse muro, desbordando da linha verde, pretende assambarcar e possivelmente legitimar ocupações ilegais de território palestino. A Corte examinou isso num processo que durou várias semanas e durante o qual as cabeças mais luminosas do direito internacional, os Estados Unidos da América, a Europa Ocidental toda, apareceram na tribuna, todos em favor da causa palestina. Nenhuma viva alma teve o desplante de assumir aquela tribuna para falar em favor do muro ou da sua alegada legitimidade. A Corte discutia a questão de saber não somente se é legítimo construir um muro na fronteira. Lembramos, na época, que em fronteiras imensamente permeáveis, onde há pessoas que moram de um lado e trabalham do outro, há crianças que moram de um lado, estudam do outro, há produtos alimentares básicos que se produzem de um lado e migram para o outro para atender às necessidades daquela população. Em fronteiras assim, e o Brasil tem várias, com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina, em fronteiras assim, se um dos países separados pela linha limítrofe decide, invocando a sua segurança, construir um muro, isso já é um grave atentado a direitos humanos. Mas no caso que está na nossa mesa, disse a Corte na época, nem é disso que se trata. Trata-se de saber qual é a justificativa desse muro na medida em que ele desborda da linha verde, desborda da fronteira e pretende biscoitar território palestino ilegalmente ocupado. A essa questão, a Corte deu a resposta que nem era preciso ser um primeiranista do curso de Direito. Qualquer pessoa de boa fé e com alguns neurônios na cabeça teria respondido exatamente o que a Corte respondeu. O muro é uma indecência, e como todos sabem, como ali se tratava de um parecer consultivo sem força cogente, Israel não deu a mínima. Mas vejam, quando a África do Sul propôs este processo por genocídio, alguns então se perguntaram como é que é possível, se Israel, indiferente que foi ao parecer consultivo do muro, não aceita a jurisdição da Corte. As pessoas aí não sabiam de um detalhe. A jurisdição da Corte, nesse caso, no contencioso África do Sul, Israel, foi a competência da Corte estava firmada
pela Convenção do Genocídio, que numa das suas cláusulas finais diz exatamente isso. Qualquer Estado parte nesta convenção tem o direito de processar o outro qualquer, culpado de genocídio, perante a Corte da Haia, Corte Internacional de Justiça, e dessa Convenção do Genocídio de 1948-49, o Estado de Israel é parte. Aliás, foi uma parte recebida ali com tapete vermelho, porque Israel, por força da memória do Holocausto, se sentia um homenageado da festa, quando firmou a Convenção do Genocídio e atraiu para si a competência da Corte, nesse caso do genocídio atual. Bom, a África do Sul, então, invocando os termos da Convenção, entrou com o processo e, pouco tempo depois, o governo brasileiro entendeu de se manifestar apoiando o processo, funcionando aí como uma espécie de litisconsorte ativo da África do Sul. E nessa ocasião, diante desse gesto do governo brasileiro, um ilustre professor emérito desta universidade, que em 1992 me sucedeu no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, decidiu interpelar o chanceler Mauro Vieira com uma carta aberta, carta que chegou aos jornais antes de chegar às mãos do Mauro Vieira, em que ele critica acidamente o gesto do governo brasileiro, dizendo que ao trair a sua tradição de neutralidade, como se pudesse haver neutralidade diante de Deus, ao trair a sua tradição de neutralidade, solidarizando-se com a África do Sul, o Brasil estava perdendo aquela característica possível de mediador, que ele teria, quem sabe, convidado que fosse pelas partes a mediar o conflito. Como se alguma alma penada neste mundo acreditasse que iria ser pedida aí uma mediação. Meu caro amigo, o professor Paulo Sérgio, lembrou a triste sina do Conde Bernadotte, o primeiro mediador enviado pelas Nações Unidas e assassinado brutalmente num quarto de hotel King David, em Jerusalém. Esse é o destino que o governo israelense, desde a época, dá aos possíveis mediadores das Nações Unidas, que